Vinícius de Moraes foi um compositor e poeta brasileiro. Olá, eu sou a Mariane e hoje, em homenagem ao Dia Nacional da Poesia, vamos conhecer a biografia de Vinícius de Moraes. Marcos Vinícius Melo de Moraes nasceu no dia 19 de outubro, em 1913, no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. O seu pai, Clodoaldo Pereira da Silva, era funcionário público e poeta. A sua mãe, Lídia da Cruz, era pianista. Não preciso dizer mais nada, né? Um pai poeta e uma mãe musicista, é claro que a família influenciou os talentos artísticos do Vinícius. Ele estudou no Colégio de Santo Inácio e desde pequeno frequentava o coral da igreja. E foi em 1928, com apenas 15 anos, que compôs a sua primeira música. A educação formal da época era um pouco diferente dos padrões de hoje em dia. Então, em 1929, com apenas 16 anos, ele entrou na Faculdade de Direito, na Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Mas, no ano em que se formou, além de estudar para as provas, também escreveu seu primeiro livro de poesia, chamado O Caminho para a Distância. A sua roda de amigos era de poetas, assim como ele, e não era qualquer um não. Ele era amigo de Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade e até do Mário de Andrade. Sobre o que você acha que eles conversavam? Eu quero respostas bem criativas, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários. Apesar de ter se formado em Direito, não trabalhou especificamente na área advogando. Ele já teve emprego como representante do Ministério da Educação, especificamente no setor de censura cinematográfica. Mas foi em 1938 que conseguiu uma bolsa para o curso de literatura inglesa, lá em Londres, na Universidade de Oxford. Era tudo o que o Vinícius mais queria. Ele até conseguiu emprego na BBC de Londres. Essa experiência o ajudou na hora de conseguir um bom emprego aqui no Brasil. Por quê? Como um bom brasileiro, ele sentiu saudade da sua terra e logo voltou em 1940 e entra como escritor e colunista de crítica de cinema no jornal Amanhã. Apesar de já estar com uma carreira consolidada e o emprego que gostava, ele nunca parou de estudar e foi em 1943 que volta para a universidade para estudar diplomacia, o que fez com que ele se mudasse para Los Angeles para trabalhar como vice-cônsul nos Estados Unidos. Podemos dizer que ele conheceu algumas culturas diferentes, porque depois dos Estados Unidos, a sua parada foi na França, onde conheceu algumas cidades. Todas essas viagens ofereceram grande bagagem para sua criatividade e o ajudou a escrever a peça de teatro Orfeu Negro, em 1954. E foi adaptada para o cinema em 1959 e recebeu muitos prêmios, inclusive o Oscar. Em 1964, ele volta para o Brasil, de uma forma definitiva. No entanto, a sua vida aqui não era nada fácil. Devemos lembrar que nesse ano o Brasil passava pela ditadura militar, quando o presidente João Goulart foi deposto e os militares assumem o governo. A partir disso, os governantes passam a ter maior controle do que a população consumia culturalmente, através da censura. Ou seja, eles selecionavam tudo o que iria passar, na TV e no rádio. Vinícius de Moraes, por ser um artista, passava constantemente por investigações do governo, que analisava criteriosamente as suas músicas e até foi demitido do seu serviço diplomático, sendo forçado a se aposentar após o AI-5 em 1968. Em quase todas as suas poesias e músicas, ele falava do seu amor por mulheres. Às vezes no plural, às vezes mencionava alguma específica. Isso fez com que muitas mulheres da época suspirassem por suas lindas frases românticas, o que rendeu a ele muitos casamentos. No total, foram 9. A sua primeira esposa foi a Beatriz Azevedo de Melo, que se casou em 1938 por procuração, porque na época ele estava lá na Inglaterra.
mas ele só precisou de alguns meses lá para arrumar as coisas e depois levar a esposa. Juntos, tiveram 2 filhos, a Susana e o Pedro. Seria uma linda história de amor, se não fosse o fim, 11 anos depois, com um divórcio. Mas antes mesmo do fim do primeiro casamento, Vinícius já tinha realizado o seu segundo casamento, com a Regina Perdeneiras. A história é um tanto quanto confusa, mas quando ainda estava casado com a Beatriz, o poeta se casa secretamente com a Regina. Mas mesmo a sua primeira esposa descobrindo e perdoando o marido, não teve jeito, seu primeiro casamento teve fim, assim como o segundo. Já o terceiro casamento foi com a Lília Boscoli, que era bisneta da Chiquinha Gonzaga. Com ela, Vinícius de Moraes teve mais 2 filhas, a Georgina e a Luciana. O relacionamento durou 7 anos. A quarta esposa foi a Maria Lúcia Proença. Ela e o poeta já se conheciam na infância e quando se reencontraram, não demorou muito para se casarem. Nelita de Abreu era uma grande fã de Vinícius de Moraes e assim que conheceu o poeta, deixou seu namorado para ter um relacionamento com seu ídolo. E assim que ela completou 18 anos, eles se casaram, fazendo com que Nelita se tornasse a sua 5ª esposa. Mas foi com a sua 6ª esposa, a Cristiana Gurgel, que Vinícius teve mais uma filha, a Maria, a filha caçula dele. Pelos relatos que temos, a sua 7ª esposa era a mais brava de todas. Dizem que Jace corria atrás do marido com um cabo de vassoura e um tamanco. Ela era bem mais nova que ele, e como sua família não era a favor do casamento, eles fugiram para a Bahia, onde se casaram e viveram juntos. Vinícius de Moraes conheceu a sua 8ª esposa fora do Brasil, em Punta del Este, no Uruguai. Marta Regina Santa Maria era estudante de Direito quando conheceu o futuro marido. Ela também acompanhou ele em algumas viagens, mas o seu casamento só durou 2 anos. A sua 9ª e última esposa foi a Gilda Queiroz Matoso, que se casou em 1978 e apresentava ela como a sua futura viúva. Como eu disse, Vinícius de Moraes fez muitas amizades ao longo da vida, principalmente com outros artistas. Um deles foi o Tom Jobim. E juntos, em um bar, escreveram a 2ª música mais tocada do mundo, Garota de Ipanema. Poucos sabem, mas essa música é inspirada em uma pessoa real. A tal Garota de Ipanema é a Elô Pinheiro, que estava indo até a praia de Ipanema quando os 2 artistas a avistaram do bar, em agosto de 1962. Mas isso só foi esclarecido em 1965 pelo próprio Vinícius de Moraes, porque antes muitas mulheres se apresentavam dizendo que era inspiração para a música. Originalmente, ela recebeu o título de Menina que Passa, mas pouco antes de lançarem mudaram para Garota de Ipanema, o que ajudou com que a praia de Ipanema ficasse muito popular. Inclusive, a rua por onde estava passando a Heloísa Pinheiro, de frente à praia, recebeu o nome do poeta Vinícius de Moraes. A icônica música de Bossa Nova foi lançada em março de 1963. A primeira vez que foi tocada foi em uma boate em Copacabana. E apesar de ter demorado quase 6 meses entre escreverem e lançarem a música, a melodia era um mistério, até para os artistas, pouco antes de subirem ao palco. Mas até hoje, muitos artistas regravam e criam novas versões, inclusive em inglês, que é muito famosa por tocarem nos elevadores norte-americanos. Com certeza, Vinícius de Moraes teve uma vida muito agitada. Você sabia de tudo isso? Deixe aqui nos comentários. E se você quiser mais conteúdos interessantes como esse sobre figuras históricas, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E eu te vejo na próxima. Tchau!